Alô? Primeiro, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Podemos assentados, né? Eu creio aos irmãos que depois dos louvores que foram entoados aqui, eu precisaria mais trazer uma mensagem. Mas a mensagem do Senhor, ela é primícia para as nossas vidas. Independente se você sabe pregar ou não. Como eu sempre digo, eu não sou um pregador, estou aprendendo. Cada dia somos vasos de barro, como o pastor orou, né? Ele é o oleiro, ele que trabalha em nossas vidas, né? Então os louvores que foram entoados aqui, irmãos, independente das circunstâncias que estejamos passando, Ele é o Deus do impossível, Ele é fiel, Ele renova. Ele diz para você, não chore nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Muitas lutas vêm sobre o cristão, mas nós nem sabemos que temos um Deus que Ele é mão forte e poderoso em estar sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esta semana eu peguei o metrô e entrou um jovem com um violão. E ele começou justamente a falar da história de Jó, a qual foi louvada aqui. E ele contando a história de Jó, de repente ele começou a cantar este louvor. Impressionante, irmãos. Algumas pessoas começaram a louvar dentro do metrô, inclusive eu, né? Então nós vemos que tem muita gente levando o Evangelho, né? O Evangelho é levar as boas novas de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma observação aqui na abertura da nossa campanha. Inclusive foi eu que dei a abertura da nossa campanha. Eu falei algo que tipo assim, que o cristão ele vive mais derrotas do que vitórias. Isso não é uma verdade, né? Eu falei genericamente, eu não falei literalmente essa palavra. Então eu peço perdão para a igreja, que a palavra do Senhor diz que Ele é nosso, né? Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Criador, Ele está conosco, né? Todas as lutas vêm para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, né? Provavelmente, com certeza, todo crente ele passa por lutas, passa por derrotas e passa por vitórias. Só que eu usei de uma forma genérica, eu não usei de uma forma literal, né? Que o crente só vive de derrotas. Não é isso. É que muitas das vezes nós vemos o ímpio, parece que tudo está de bem para a vida dele. Tudo, né? Como um amigo meu, que ele é desviado. Ele saiu da igreja e ele fala assim, esse negócio de você sair da igreja e ir mais 7 demônios, isso é uma mentira. Eu vivo na bonança, eu vivo de bem, eu tenho saúde, tenho emprego bom, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas enfim, irmãos, de que adianta você juntar tesouros na terra e não levar para o céu? Não adianta. É uma excelente pessoa, tem que sempre orando por essa pessoa para ver se ele volta para os caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero deixar essa observação, irmãos. Não foi uma forma literal da forma que eu falei, que o cristão ele só vive derrotas. Até mencionei do apóstolo Paulo, como ele diz, ele orou 3 vezes e o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, Paulo. Que a minha perfeição que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, louvado seja o nome do Senhor, né? Então foi nesse sentido que eu quis dizer. Passamos por luta sim, com certeza, mas teremos vitórias também. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem de pé, por gentileza, em referência à palavra do Senhor. Como eu disse, irmãos, estou aprendendo, né? Estamos aprendendo. Nada sabemos da palavra do Senhor. Cada dia que nós lemos, parece que coisas novas aparecem, né? Êxodo capítulo 3, a partir do 1, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
E Moisés encobriu o seu rosto, porque tem medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o memorial de geração em geração. Louvado seja Deus por esse sentado. Aleluia. Irmãos, quando a gente vai falar de Moisés, eu me lembro quando eu era jovem, a faixa de 16, 17 anos, eu ia muito ao cinema assistir esses tipos de filme, vamos dizer, cristão. Na época eu não era cristão, mas eu sempre tive esse intuito de estar vendo algo sobre Jesus, sobre Deus. E eu sempre ia ao cinema assistir os 10 mandamentos, a ressurreição de Cristo. No entanto, naquela época eu não tinha entendimento. Para mim era maravilhoso ver o mar vermelho ser aberto, ver Jesus ser ressuscitado, né? Mas com o decorrer do tempo eu vinha a me converter, e assim a gente vai aprendendo a palavra do Senhor. Quero falar, para introduzir aqui, irmãos, Moisés, ele é da descendência da tribo de Levi. Sua mãe era levita, seu pai Arão e sua mãe Joquebede eram levitas. E Faraó, vendo que o povo hebreu estava crescendo, todos já conhecem a história, mas eu creio que não sei se tem algum que não é evangélico aqui. A população hebreia estava crescendo, e Faraó viu que ia ter problema com essa população. E ele dá um decreto que toda criança do sexo masculino seria sacrificada. E ali, Moisés pequeno, a sua mãe, Joquebede, faz um cesto, né, de betume, esse cesto, e lança-o no rio Nilo, na qual nós já sabemos. E ele caminha, percorre aquele caminho pelo rio Nilo e vai indo. E de repente a filha de Faraó está lá tomando um banho e vê aquele cesto. Só que nesse inteirinho, Miriam já vem caminhando juntamente, acompanhando ao cesto, né? E ela chega até a filha de Faraó e fala que conhecia uma hebreia que poderia tomar conta daquela criança. E a filha de Faraó fala: não, pode buscá-la, fazer com que ela crie, né? Até ele desmamar. E ela consegue segurar essa criança até 3 meses, né? Joquebede, na verdade. Depois dos 3 meses é que ela toma essa atitude de lançar a criança no rio Nilo, a qual essa criança passou a ser criada no palácio. Ele foi criado, né, no mais alto estudo, né, da época, né, dos egípcios, né, da cultura, foi criado, né, até os 40 anos. Na verdade, a história de Moisés, ela se divide em 3 períodos, né? Ele ficou 40 anos ali no palácio, aprendendo tudo, a cultura, a ética, a moral e tudo aquilo que ele aprendeu. Só que no decorrer do tempo, ele vê, quando ele já está com a idade dos 40 anos, mais ou menos, ele vê que um dos soldados, né, egípcios, né, está maltratando o hebreu. E ele vai
até esse soldado e comete um homicídio, irmãos. Ele comete um homicídio e ele tem que ser foragido. E ele sai para a cidade de Midian. E lá ele fica mais 40 anos ali, né, arrebanhando as ovelhas do seu sogro Jetro, que ele vem a casar com uma das filhas de Jetro, né, Zípora, né, e ele tem um filho chamado Gerson, né, e a história de Davi, ou de Moisés, chega aos 80 anos, aí ele sai, vai até o monte, começa a arrebanhar, chega no Monte Horebe, quando de repente ele está de frente com uma sarça, e essa sarça não se queima, né, não se queima de forma alguma, e ele vai se aproximando no momento em que Deus fala para ele: Moisés, afasta-te, porque o lugar em que tu pisas é santo, louvado seja Deus, né? Então, para nós pisarmos no lugar santo, nós temos que ter realmente uma santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus, só que ele não chegou diante de Deus, que é muito forte a presença do Senhor ali naquele momento, né? Ele fica de frente e faz um chamado, né, a Moisés, né, com 80 anos. Imagina você, irmãos, um homem com 80 anos, provavelmente eu vejo assim: eu estou aposentado, eu não vou fazer mais nada, como eu já estou aposentado, me aposentei de novo com 52 anos, né? E ele, hoje estou com 57, e ele deve ter imaginado, mas com 80 anos fazer a obra do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor ele nos chama, né? E nós não queremos sair da nossa vidinha, do nosso cotidiano, né? Mas no momento certo, Moisés aceita aquele desafio de livrar o povo do Egito, que estava escravizado há 430 anos, né? Houve indagações, com certeza, né? Que ele falou: mas quem sou eu? Eu sou um homem de lábios pesados, não tenho condição de falar. Mas Deus diz para ele: eu estou contigo, Moisés. Não desista, vai em frente. Da mesma forma, ele diz nesta noite: ele está contigo, independente das circunstâncias que você esteja passando, ele está conosco. Os louvores que foram tocados aqui hoje falou muito conosco, falou muito comigo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós vamos ver lá em Gênesis 50, irmãos, não precisa abrir a sua Bíblia, Gênesis 50, 24, José já havia profetizado há mais de 220 anos sobre essa maravilha que iria acontecer. 50, 24 diz assim: e disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ou seja, Deus é fiel, como foi cantado aqui. Ele é fiel, né? Ele cumpriu a sua promessa, né, que ele tinha prometido aos pais da época, Abraão, Isaque e Jacó. Só que infelizmente a geração de Moisés não entrou na terra prometida. Entraram a outra geração a partir de Josué. O próprio Moisés não entrou na terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Êxodo, irmãos, ele foi escrito, né, na data de 1445 a 405 a.C. Êxodo quer dizer saída ou partida, né? Só para conhecimento, Moisés ele é considerado, irmãos, o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi um grande legislador, ele foi um grande profeta e líder. Hoje você ser líder não é fácil. Você ser líder de uma igreja, você ser líder no seu trabalho, numa equipe, você ser líder na escola, onde quer que seja, irmãos. Ser líder não é brincadeira. O líder, né, ele passa por problemas, por lutas, né? E todos nós temos um chamado, né, por Deus, para liderar o povo hebreu em libertação da escravidão do Egito. Foi isso que ele foi chamado. É considerado o maior líder do cristianismo até os dias atuais. Irmãos, tem grandes livros aí, de grandes escritores na área da administração que citam Moisés como um dos maiores líderes dos últimos tempos. Acima dele só Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi um grande líder, irmãos. Então, líder não quer dizer, liderar não quer dizer que você vai chegar ao topo. Liderar é guiar outros ao topo, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos grandes líderes nas empresas aí, querendo, por exemplo, tem grandes líderes que ele não passa, ele não delega funções, por quê? Porque ele tem medo de perder o seu cargo. Eu trabalhei numa empresa há 30 anos, irmãos, e tinha um líder, inclusive chamado Moisés.
Moisés, ele me perseguiu de uma forma tão grande dentro da empresa, mas só que eu também perseguia ele. Eu fui aquele tipo de funcionário que eu nunca fui de lamber chefe, nunca fui. Eu sempre fui aquele funcionário de entrar na empresa e fazer aquilo que era determinado para que eu fizesse. Entendeu? E essa pessoa começou a pegar no meu pé. Eu acho que a igreja já sabe sobre isso que eu estou falando. Esse moço começou a pegar no meu pé. Chegou um dado momento que eu já não aguentava mais a liderança dele sobre a minha pessoa e os demais funcionários da equipe. E nós éramos em torno dos 20, 25 na equipe, né? E ele me perseguiu de várias formas, né? E chegou um dado momento que eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu não aguento mais, vou pedir para o gestor para mim mudar de setor, porque eu não aguento mais esse moço aí. Mas ele me perseguiu de uma tal forma assim que eu falei, impressionante, né? Eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, me dá uma direção. E num culto que ainda não foi nessa igreja aqui, o genro da dona Belisvalda, ele profetizou uma palavra. Ele falou para mim, você, jovem, ele apontou para mim e falou, você, jovem, você orou em determinada naquela noite, aquilo que você pediu, o Senhor está te concedendo nesta noite. Eu pedi, irmãos, para que a chefia ou me mudasse de setor ou mudasse o Moisés. Em toda empresa, irmãos, nós temos tarefas a cumprir. E naquela época eu não batia a minha meta. Porque toda empresa hoje nós temos que bater uma meta. E eu não batia a minha meta. E ele foi e me chamou para ter o feedback. Toda empresa que você trabalha corporativa, ele te chama para te dar o feedback. E ele começou a falar de mim. Começou a falar. Se eu pudesse, eu te destruiria. E antes de eu ir para o trabalho, eu falei para minha esposa, hoje eu vou ter feedback com Moisés. E justamente, na hora que eu fui, mais ou menos, eu sempre trabalhei à noite. Para que os não sabem, eu sempre trabalhei no Banco Itaú, 30 anos no Banco Itaú. Mas à noite. Não é segurança não, na área mesmo, né? E ele me chamou 11 da noite para nós fazermos o feedback. E minha esposa, justamente quando eu cheguei em casa, ela falou, esse horário eu estava orando para que Deus tampasse os seus lábios, tá? E eu fiquei quieto. Eu aguentei tudo aquilo calado, ele falando, se eu pudesse eu te destruiria, eu te mandava embora. Falei, Moisés, faça o que você entender, tanto pode eu como você. Louvado seja o nome do Senhor, tá? E aí o superintendente da negócio faz uma reunião. Ele fez uma reunião e ali nas empresas, irmãos, todos nós temos que avaliar o seu par ou o seu parceiro. E eu, por exemplo, eu tinha que avaliar 8 pessoas e vice-versa, assim. E a equipe tinha que avaliar o gestor. E ele foi avaliado abaixo da meta e na reunião o superintendente simplesmente chegou e falou assim, Moisés, de tudo isso que foi relatado aqui pelos funcionários, de tudo que você relatou, você é o único que está errado no meio da equipe. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós voltamos da reunião, ele, em vez de ser mais humilde, né, se humilhar diante de nós e pedir perdão, ele falou assim, vocês não sabem o que vocês fizeram, vocês vão me pagar, vocês me pagam desse jeito. Irmãos, eu não desejei o mal desse jovem, desse rapaz, eu apenas pedi uma direção de Deus. Deus, faz aquilo que te apraz, ou me muda de setor ou muda ele. Não deu 15 dias, ele foi chamado e foi demitido. Moisés, você está sendo demitido. Eu fiquei com dó daquele moço, que ele era meu gestor, né? E ele pegou suas coisas, ele saiu como um cordeiro, irmãos. Fiquei com dó dele, infelizmente, ele foi mandado embora. O que eu quero dizer? Muitas das vezes as pessoas dão poder para a pessoa e a pessoa quer maltratar alguém. E não é por aí. As empresas hoje tem muito chefe que quer maltratar as pessoas. Eu vejo aqui Moisés como um grande líder, irmãos. Um grande líder que fez tudo que aprove ao Senhor. Tudo que ele fez. Mas ele passou por problemas, por perseguições. O chamado, irmãos, ele traz lágrimas, conflitos, desânimo, solidão, cobranças, traições e etc. Né? O chamado de qualquer pessoa que seja, com qualquer cargo que você venha a fazer dentro da igreja, seja limpar a igreja, seja um diácono, seja um presbítero, você vai passar por todos esses conflitos aqui. Mas Deus, ele está acima de tudo, né? E ele vem para nos fortalecer, nos guiar na presença do Senhor. Louvado seja Deus, né? Na verdade, o chamado, irmãos, ele é revelado em meio à crise. Não desista do seu chamado. Existe alguém que está de pé por tua causa. Todo chamado
Nós bem sabemos o chamado que cada pastor passa, as lutas que ele passa, os problemas com a igreja, a sua vida pessoal, a sua vida familiar. Não é fácil liderar uma igreja, irmãos. Não é fácil, né? Toda liderança, ela traz problemas, louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo 2, olha o que diz aqui: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. O anjo do Senhor aqui com letra maiúscula, irmãos, é o próprio Deus. Ele aparece para Abraão, lá em Gênesis 20, versículo 11, na qual Abraão ia sacrificar o seu filho, e o Senhor brada, dizendo para que ele não cometesse aquele ato, né? Então o anjo do Senhor, na verdade aqui é uma teofania. O que é uma teofania? É uma teofania, irmãos, é uma manifestação visível do próprio Deus. É o próprio Senhor ali se manifestando diante de Moisés. A pessoa que dá uma maravilhosa, você está diante da face do Senhor. Mas para isso, irmão, nós precisamos ter santidade, relacionamento e intimidade. E é algo que eu tenho procurado, né? Ter relacionamento e intimidade. Eu vejo as pessoas falando: nossa, eu tenho uma intimidade tremenda com Deus. Eu estou buscando isso, essa intimidade, né? Esse relacionamento. Da mesma forma, é um relacionamento interpessoal que você precisa ter com o seu vizinho, né? Com o seu colega de trabalho. Muitas das vezes nós nos fechamos demais para as pessoas. Eu vim a ser mais aberto, irmãos, depois que eu vim para a igreja. Eu parecia um carrancudo dentro do banco. Eu não falava com ninguém. Eu era um estranho, uma pessoa estranhíssima. Sinceramente, eu quase não chegava, não dava bom dia, não dava boa tarde para ninguém. Era aquela pessoa fechada, carrancuda. Mas depois que fui para a igreja, eu fui mudando. Você vai mudando. Você tem que ter relacionamento, né? Tem que conversar com as pessoas. O verdadeiro amigo é aquele que você chama no canto e conta seus problemas para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu era assim. Eu fiquei 30 anos no banco, irmãos. No final da minha carreira, que eu saí em 2018 da empresa, eu descobri um rapaz lá. Nunca falei com esse rapaz. Nunca falei com ele. Era uma excelente pessoa. Excelente pessoa. Muitas das vezes nós fazemos mau juízo das pessoas, né? Fazer um pré-julgamento daquela pessoa que você não conhece. Que você não conhece. Eu fazia muito pré-julgamento nesse sentido, né? Me achando todo certinho, todo poderoso. Não é assim não. Nós temos que nos humilhar, conversar com aquela pessoa, dar mais vazão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5, ele diz assim: louvado seja Deus, aleluia. Êxodo 3:5. Ele disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Na verdade, assim, aqui, irmãos, Deus ele se revela para Moisés, ele revela a sua santidade para Moisés. O lugar é santo. Já para Abraão, ele se revela como um grande poder, né? Ele tem as formas de se revelar para cada um de nós. Ele se revelou na sua santidade. O que é ser santo? É ser separado, ser escolhido, não estar mais no mundo de pecado, não praticar coisas ilícitas, né? Não é fácil o mundo ao qual nós estamos vivendo, as afrontas, as lutas, as perseguições que o mundo traz para as nossas vidas, né? E no versículo 3:7, ele diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores ou cobradores, porque conhecia as suas dores. Ou seja, ele conhece as tuas dores, ele conhece a tua aflição. Ele vem com o braço forte para nos tirar tudo aquilo que nos corrompe, que vem tentar nos corromper, que vem tentar nos deixar triste. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, irmãos. Esses dias atrás, há mais ou menos 15, 20 dias atrás, eu estive no dentista, me apareceu uma infecção na gengiva. Eu falei para o dentista: nossa, doutor, eu sempre escovei meus dentes parecendo um cavalo. Ele falou: mas não é dessa forma que se escova os dentes. A gengiva tem que ser com carinho, escovar com carinho. E a gengiva, ela foi se retraindo. Por mais que eu usasse fio dental, usasse isso, usasse aquilo, foi acumulando alimentos. E minha gengiva, ela começou a sair pus. Eu fui no dentista. O dentista, ele me assustou. Ele falou: você está com endocardite.
Falei, você está brincando, doutor? Endocardite pode ser mais viável para quem tem problema de coração. Ele falou, não, você está com endocardite. Procure um endodontista urgentemente. E eu procurei. Fui lá no centro da cidade. Mas aquilo me afligiu, irmãos. Me afligiu de uma tal forma que eu emagreci. Me afligiu, eu falei, Senhor, seja da tua vontade. Aí eu fiz um exame, uma panorâmica, e acusou um cisto. Eu falei, puxa vida, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Independente do resultado do exame, eu vou te servir. Louvado seja Deus. E eu procurei um especialista, um periodontista, lá no centro da cidade. Ele falou, realmente, Geraldo, você tem um cisto, mas isso não quer dizer que é endocardite. O doutor, esse outro doutor, ele te assustou. E esse rapaz que eu passei com ele é professor da Unip, de odontologia. Ele falou, eu vou te pedir uma tomografia. Eu fiquei afligido, irmão, sem brincadeira. Nós como cristãos, nós falamos tanto do céu, que vamos para o céu, vamos morar para o céu. Mas será que queremos deixar essa terra? A morte, não dizendo que a morte bateu na minha face, mas nós temos medo da morte, irmãos. É impressionante. Se nós não tivéssemos medo da morte, nós não falaríamos tanto do céu. Falar do céu é fácil. Será que você quer ir para o céu? Hoje? É muito fácil falar do céu. É maravilhoso. Agora morrer ninguém quer. É impressionante. Mas aquilo me afligiu de uma tal forma. Eu fui fazer a tomografia. Aí foi quando eu falei, Senhor, vou fazer essa tomografia. Independente do meu resultado, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu peguei o resultado. Eu nem abri. Fui lá no Tatuapé, peguei o resultado, fui até a Estação Conceição levar para esse dentista. Ele falou, Geraldo, sua tomografia está normal. Infelizmente, você está com um dente do lado do siso, que ele está com um problema. Você tem que fazer esqueci o nome agora. Não é um canal. Você tem que fazer um canal com urgência, porque ele está com problema. Eu fiz uma raspagem por baixo da gengiva, irmãos, com a laser e tudo, para matar aquela infecção. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que muitas das vezes um probleminha tão pequeno a gente transforma em algo gigante. A gente olhando para trás, tem pessoas piores do que a gente, muito piores, com problemas assim, e a gente às vezes se sente tão afligido por uma coisa tão simples, mas que na verdade não é simples. Mas aquilo me afligiu. Ele falou, Geraldo, você realmente apareceu um cisto, mas é pequeno, mas não é nada grave. Fique em paz. Quando você fazer o canal, provavelmente esse cisto ele vai se retrair. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que às vezes coisas pequenas vêm para nos afligir, mas quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, como Ele salvou o povo aqui do Egito, com a mão forte, foi lá e falou, Moisés, vai até lá e tira o meu povo. O povo que ficou escravizado durante 430 anos, aí foi resgatado pela mão do Deus de Israel, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz no 12, certamente serei contigo, e isto te será por sinal, de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É interessante, irmãos, que no livro de Êxodo, até o capítulo 12, ele conta uma versão. Do capítulo 12 para frente, é só bonança, é só alegria. Onde ali o povo é liberto, a Páscoa é instituída, a Santa Ceia, né? Na qual nós lembramos a morte e ressurreição de Cristo. Ali foi instituída a primeira Páscoa, na libertação do povo que estava escravizado por Faraó. Se tem algum faraó na tua vida, irmãos, coloca nas mãos do Senhor. Se tem algum faraó tentando te afligir, tentando fazer algo contra ti, entrega ele na mão do Senhor, porque o Senhor é poderoso para libertar, para trazer aquilo que apraz ao Senhor, louvado o Senhor, porque Ele é Deus, Ele é eterno. Como diz aqui, né, no versículo 15, Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós,
Esse é o meu nome eternamente. Eternamente é um dos atributos de Deus, louvado seja Deus. Ele é santo, ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, louvado seja Deus. E ele está em nosso meio desde o início do culto. Como o pastor falou, ao ele entrar ali, ele sentiu a presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele tem visto a nossa aflição, né? Mas ele está atento ao sofrimento do seu povo, tanto naquela época como hoje. Ele está atento a cada dia para o nosso sofrimento. Louvado seja Deus. O crente ele tem aflições, ele tem lutas, mas ele também vai ter muitas vitórias. E a maior vitória nossa é quando nós estivermos juntamente com o Pai, lá na glória. Mas como eu disse, ninguém quer ir para o céu, né? Eu vi um pastor comentando que aqui é o paraíso, uma determinada denominação aí, que não é o momento de ficar falando, né? Ele falou que a eternidade, o paraíso é aqui. Nós morreremos, né? Ele nos leva, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, depois nós subiremos, mas depois de um tempo nós desceremos e reinaremos aqui. Que heresia, irmãos! Isso é uma grande heresia. Tem muitas igrejas pregando heresias aí à torta e à direita. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não tenho nada contra o homossexual, irmãos. Nada. Nós temos que amar esse povo. Mas infelizmente, uma igreja da Assembleia de Deus Bethesda, um determinado pastor, ele aderiu a esse tipo de comportamento dentro da igreja, aceitar casais homossexuais como membro da igreja. Foi uma repercussão muito grande nas redes sociais aí, que eu não acompanho muito esse tipo de coisa, redes sociais, mas foi uma repercussão muito grande em relação a esse pastor. Mas ele aderiu. Olha o que está acontecendo no mundo, no país. As coisas estão de uma forma, Deus está às portas, né? A volta dele é iminente, irmãos. Então estão aderindo a esse tipo de coisa. A igreja diz, venha, mas que haja mudança. Se não houver mudança, não adianta. Tem que haver transformação de dentro para fora, de fora para dentro. Enfim, em todos os aspectos na vida do ser humano, né? Infelizmente, irmãos, Satanás está fazendo o que ele quer. Ele está trabalhando da forma que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Essa palavra que eu deixo nessa noite, que você tem um Deus que cuida, que zela, né? Independente das suas circunstâncias que você esteja passando, nós estejamos passando nesta noite, Ele tem um braço forte para nos livrar, para cuidar de nós, para nos libertar. Hoje somos livres, hoje temos livre acesso ao Pai, né? Onde você estiver, você pode orar, chamar a Ele, Ele vai te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Pedi para minha filha soltar um louvor aí para a meditação da igreja, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No mundo busquei, mas não venceu-me. As horas estão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não
melhor, nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que faz a vida segundo, faz de ossos soldado, faz do ar um caminho, sou Senhor, sou Senhor, o Aleluia. Esse é o Deus dos montes e dos vales, verdade seja o nome do Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso. Eu quero deixar um versículo para a igreja, né? Isaías 61, versículo 7, que diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétuas alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. As palmas do ouvido. Glória a Deus, aleluia.